A paz de Jesus, tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho de Paulo. Paulo, o grande evangelizador dos pagãos. Nós estamos agora começando a ler as epístolas de Paulo, né? As pequenas cartas de Paulo. Então é bom a gente entender um pouquinho sobre quem era Paulo, algumas coisas aí a respeito da sua vida, para que a gente possa ter uma compreensão um pouco melhor quando estivermos lendo as suas cartas. Eu quero pedir já que você dê um like, que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e coloque algum comentário, se julgar necessário, e até compartilhe, se for interessante. Paulo de Tarso tinha dois nomes, né? O Saulo, que é o nome judeu, e o Paulo, que é um nome romano. Paulo de Tarso nasceu, como o nome aí diz, né, em Tarso. Ele nasceu por volta dos anos 5 a 10 depois de Cristo. Tanto que no ano de 2009, a igreja celebrou os 2.000 anos do nascimento de Paulo. Então, por conta dessa celebração, acredita-se que Paulo nasceu no ano 9 depois de Cristo. Tarso, a cidade que ele nasceu, uma cidade muito importante na época, uma cidade comercial, muito culta, com várias escolas filosóficas, uma cidade onde estava ali entre os dois mundos conhecidos daquela época, o mundo ocidental e o mundo oriental. Então Paulo viveu com esta cultura diversificada. Paulo era judeu, e não somente judeu, mas judeu fariseu, ou seja, ele cumpria fielmente as práticas da lei. O judeu fariseu é aquele que acredita que a salvação vem pela prática da lei. Paulo era assim. Paulo acreditava mesmo, por ser um judeu convicto, um fariseu, que alcançaria a salvação como prêmio por ter cumprido corretamente toda a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei do judaísmo. Inclusive, por ser, esse judeu tão ferrenho, tão tradicional, tão radical, é que ele perseguia os cristãos. Porque para o judeu, o Messias esperado, o Messias tão esperado, e para o judaísmo ainda se espera o Messias tão esperado não podia ser um homem que foi crucificado. Porque pela lei, e isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 12, se eu não me engano, 21, Deuteronômio 21, 23, aquele que era crucificado era um maldito de Deus. Então, para Paulo, não dava para conceber a ideia de que o Messias tão esperado fosse aquele que morreu como condenado, como maldito. Então ele achava uma blasfêmia os cristãos falarem que Jesus é o Messias. Como? O Messias foi considerado maldito, o Messias, ele é o bendito de Deus. Então, por isso que Paulo perseguia, também por isso, Paulo perseguia os cristãos. Em relação à vida pessoal de Paulo, sabe-se muito pouco. Inclusive, o que sabe-se de Paulo, essas informações se confundem com as suas informações missionárias, de missão. O que se sabe de Paulo é a sua vida missionária. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo num belo dia, lá pelos anos 33, 35, já depois da morte de Jesus. No caminho para Damasco, quando ele ia justamente perseguindo os cristãos. Esse encontro mudou profundamente a sua vida. Veja que a conversão de Paulo
não se deu assim porque ele vivia no pecado e agora conheceu Jesus Cristo e mudou de vida. Não. Ele era um judeu, fariseu, convicto, praticante. Ele fazia tudo certo para o judaísmo. Inclusive, em algumas passagens diz que ele progredia mais que os outros da mesma idade no judaísmo. Então ele não fazia nada errado pela concepção judaica. A conversão dele não foi do pecado para uma vida santa. É uma conversão um pouco mais complicada, porque ele tinha convicção do que ele fazia. E olha só como que Paulo é corajoso, né, por assumir, por aceitar essa transformação de uma vida já piedosa. Ele fazia jejum, ele rezava, ele orava, ele lutava pelo judaísmo, mas ele teve uma conversão profunda do judaísmo para o cristianismo. Então, isso é muito interessante. E quando a gente vê nas cartas, principalmente agora a gente está lendo Gálatas, quando Paulo fala assim, olha, vocês, Gálatas, que experimentaram a liberdade do Espírito, não voltem para a escravidão da lei. Ele vivia a lei, ele era judeu, ele era fariseu, ele vivia em função da lei, na certeza de que o cumprimento da lei, a observância da lei, a necessidade da circuncisão, isso iria salvá-lo. Então, ele acreditava nisso. De repente, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e converteu a sua mentalidade. Então, agora ele fala, olha, não é a prática da lei que salva, é Jesus. Não é a circuncisão que salva, é um novo batismo. A circuncisão, só para a gente entender, é como se fosse um batismo para os judeus. Mas agora é um novo batismo, é o batismo no Espírito Santo, é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que salva. É esse batismo. Então, Paulo passou por uma transformação profunda de mentalidade, deixando o judaísmo e jogando toda a sua vida, toda a sua confiança e esperança no cristianismo. Ele foi o grande evangelizador dos pagãos, não dos judeus. Pedro foi o grande evangelizador dos judeus. Paulo, o evangelizador dos pagãos, dos povos não judeus. Então, Paulo sofreu muito por causa disso. Por quê? Porque ele evangelizava os pagãos que não tinham a religião judaica por preceito, ele evangelizava, eles se convertiam ao cristianismo, eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles recebiam o Espírito Santo, e aí vinham alguns judeus cristãos radicais e falavam, não, Paulo, está errado. Esses pagãos convertidos ao cristianismo, eles precisam observar as leis judaicas, eles precisam passar pela circuncisão. E isso gerou uma perseguição grande a Paulo. Paulo foi muito incompreendido na época, tanto que lá pelos anos 49, houve o primeiro concílio da Igreja Católica, onde Paulo vai até Jerusalém juntamente, né, na presença de Pedro, de Tiago, principalmente Tiago, que era o maior defensor do cristianismo judaico, ou do judaísmo cristão. E Paulo, então, vai lá e fala, não, gente, está errado. Jesus Cristo veio e começou agora o cristianismo, que não está ligado com a prática judaica, com a circuncisão. Até o ponto que realmente eles entraram num consenso e a partir daí, então, o cristianismo ele ficou isento da prática mosaica, né? Da prática da lei de Moisés, da observância da lei de Moisés, do judaísmo. Foi graças a Paulo. Paulo foi, né, foi duro ali.
ele evangelizou os pagãos, os povos gentios, os que não eram judeus, e graças à sua perseverança, a igreja pôde entender. Inclusive, a igreja católica, né, o cristianismo nasceu do judaísmo e por muito tempo continuou com as práticas judaicas. E foi justamente por causa de Paulo que a igreja começou a ter o seu caminho. Até o ponto que lá para os anos 90, 100, os cristãos foram expulsos do judaísmo. Mas nasceu aí. Nasceu de Paulo, que falava, não, Deus é o Deus de todos, dos judeus e dos pagãos. E os pagãos convertidos ao cristianismo não precisam fazer as práticas judaicas. Ele foi muito corajoso, graças a Deus. Bom, ele foi preso em Jerusalém, ficou 2 anos e pouco preso em Jerusalém, e como ele era também cidadão romano, por causa da demora do julgamento, ele apelou para Roma, para ser julgado em Roma, mas também com o pretexto de poder evangelizar Roma, a capital do império, né, o Império Romano. Ele queria ir para lá para levar a palavra de Deus. Então ele foi para Roma para ser julgado lá. Ele ficou 3 anos até ser julgado e nesse período ele evangelizou. Nesses 3 anos ele era preso de uma maneira mais reservada, em outros momentos em prisão domiciliar, e ele aproveitava para evangelizar. Depois desse tempo, de 3 anos mais ou menos, ele foi martirizado, morto, isso lá pelos anos 62 a 64, que foi quando Paulo morreu martirizado, o São Paulo. E, é lógico, ele foi abandonado pela comunidade de Roma e morreu sozinho, infelizmente. Mas é um santo evangelizador dos pagãos, firme na fé. Quando ele entende que Jesus Cristo é a nova lei, que a observância da nova lei que leva à salvação, que a salvação é graça de Deus, é gratuita, precisando apenas aceitar Jesus como Senhor e observar a lei do amor, ele muda totalmente a sua maneira de viver. A tal ponto de escrever aquele lindo poema do amor, né? Que diz que o amor, ele é paciente, é bondoso, quer dizer, tudo aquilo que ele sentiu de Jesus Cristo, o amor que ele recebeu de Jesus Cristo, ele entendeu e viveu a sua vida assim. Que São Paulo rogue, interceda e nos proteja nessa caminhada. Deus te abençoe. Fique na paz.